Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e companheiros no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É para mim uma bênção grande e privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante, onde nos diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com o manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A ordem do exército de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Se há um exército, há uma ordem divina. E desse exército divino, Cristo, o anjo do pacto, é o comandante-chefe. Quem vem em um cavalo branco, com um nome novo, que ninguém conhecia. É o mesmo anjo do pacto que apareceu a Josué no capítulo 5, versículos 13 ao 15, onde diz: ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué
fez assim. Este príncipe do exército de Deus é o anjo do pacto, o mesmo que apareceu a Moisés e que enviou Moisés ao Egito para a liberação do povo hebreu, o qual se velou em Moisés e, através de Moisés, trouxe a liberação para o povo hebreu. Colocava a sua palavra na boca de Moisés, e Moisés, ungido com o Espírito de Deus, falava essa palavra. Este anjo é Cristo em seu corpo angelical, que aparece nessa coluna de fogo a Moisés e depois ao povo hebreu. Ele, ali, com o povo hebreu, guiando-os à terra prometida, lhes ia falando através do profeta Moisés. Até mesmo o povo disse: não fale Deus conosco, que fale a ti e você nos fala. Encontramos todas estas coisas na palavra de Deus para que assim tenhamos um conhecimento claro do programa divino que ele veio realizando. Vejam, no capítulo 33 de Deuteronômio, versículos 1 em diante, diz: essa é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer. Disse ele: o Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Resplandeceu desde o monte Parã. Veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Veio dentre miríades de santos. No capítulo 7 de Daniel, podemos ver ali milhares de santos, dos quais Deus nos fala por meio do profeta Daniel, o qual viu esses milhares de santos. Encontramos em Apocalipse 19 milhares de santos também, um poderoso exército de Deus, com o qual vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Encontramos que vem como rei, consequentemente, vem como juiz para trazer o juízo divino sobre as nações. Isso é também conforme ao Salmo 2,
Diz: por que conspiram as nações e os povos e imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. E sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri. O Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. E os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Encontramos que Cristo virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um nome novo escrito, o qual aparece em Apocalipse 19. E na leitura que tivemos do Salmo 2, nos disse: honrem o filho, para que não pereçais, porque sua ira em breve se inflamará. Para sua segunda vinda, virá como leão e, consequentemente, como juiz de toda a terra, e diz: então falará na sua ira. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. E em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 em diante, nos diz:
Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como Cristo recebeu do Pai toda a autoridade sobre as nações, Ele outorgará também esta autoridade ao vencedor. E Apocalipse 19, onde lemos, no princípio, diz: que ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus. Versículo 15. Falando de Cristo, diz: seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É que ele muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei, e, consequentemente, a juiz. E vejam vocês a profecia do Salmo 2, terá duplo cumprimento. Tem cumprimento para a primeira vinda de Cristo e para a segunda vinda de Cristo. Veja Apocalipse capítulo 21, versículos 5 em diante diz: e o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E agora isto, assim como Cristo venceu, vencerão os mensageiros de cada era com o grupo de cada era. E esses são os filhos e filhas de Deus. Com o mensageiro que Deus tiver para cada etapa da sua igreja, através do qual Cristo estaria velado e revelado em e a sua igreja. E a ele viria toda a revelação ao mensageiro de cada etapa. Toda a revelação da parte de Cristo pelo Espírito de Cristo viria a esse mensageiro. Ele falaria essa palavra revelada e seriam chamados e juntados, escolhidos dessa etapa.
E assim, iria se formando esse exército celestial que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo qual encontramos que eles também são reis e sacerdotes e juízes, porque Cristo com seu sangue os limpou de todo pecado e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Diz, e reinaremos sobre a terra. Capítulo 1 do Apocalipse, versículos 5 ao 6. Diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. E no capítulo 5 de Apocalipse também nos diz, versículos 9 em diante, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aqui temos a ordem celestial composta por Cristo e os redimidos por Cristo, que são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 20, versículos 4 ao 6 de Apocalipse, diz, vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Estes são os crentes em Cristo, o exército do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. Este é o poderoso exército do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, os crentes em Cristo são soldados do exército celestial do exército de Jesus Cristo, nosso Salvador.
lutando contra as hostes malignas para trazer as almas a Cristo, para que receba a salvação e vida eterna. Tem uma luta espiritual desde o dia de Pentecostes para cá, como a teve Cristo também e seus discípulos no princípio. Aquele que vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse 21, versículos 5 ao 7. Também diz que lhe dará autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Pois também diz o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 ao 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Não somente julgarão o mundo, Cristo e os crentes em Cristo, mas que também aos anjos que pecaram contra Deus. Porque os crentes em Cristo, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, são o poder sacerdotal celestial que será implantado neste planeta Terra, são também do poder político celestial, do poder teocrático que será implantado na Terra e que trará a restauração do reino de Davi e também são o poder judicial celestial que julgará não somente os anjos que se rebelaram contra Deus e o diabo, mas que julgarão também todos os seres humanos que passaram por este planeta Terra. Por isso, em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 6, diz que os que estão sentados nestes tronos recebem poder para julgar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi tronos e se assentaram sobre eles os que lhes foi dado o poder de julgar. E encontramos que serão julgados os que adoraram a besta e sua imagem. E serão julgados todos os que vão ser apresentados perante o trono de Cristo. Diz o apóstolo Paulo que Deus pôs Jesus como juiz de vivos e dos mortos. E se ele é o juiz, pois tem que haver um poder judicial, uma corte divina,
da qual Cristo é o juiz supremo, e os membros da sua igreja são os membros desse poder judicial. Estamos vendo a ordem do exército de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo, a tudo o que é herdeiro, são também como herdeiros sua igreja, os membros da sua igreja. Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Herdeiros à vida eterna e herdeiros ao reino eterno, herdeiros à glorificação ao corpo glorificado e eterno, herdeiros ao reino de Deus, tanto ao reino celestial como ao reino terreno. Herdeiros dos céus e da terra. Por isso, podemos ver que nos fala de que Cristo é o herdeiro deste mundo, o qual o receberá, conforme Apocalipse capítulo 11, versículos 15 em diante, onde nos diz: E el séptimo ángel tocó la trompeta e hubo grandes voces en el cielo que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quem é o herdeiro deste mundo e dos reinos deste mundo? O Senhor Jesus Cristo. E os 24 ancianos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos, E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que virás, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Aqui podemos ver que Cristo é o herdeiro ao reino terreno. E todo o planeta Terra vai pertencer ao reino do Messias, ao reino de Davi. E por isso é que haverá paz neste planeta Terra, porque Cristo é o príncipe de paz, quem trará a paz ao planeta Terra completo. Encontramos que haverá um reino terreno no qual se unirá
celestial. o qual se unirá com o reino celestial. Cristo, como Filho do Homem, Es el é o herdeiro al reino ao reino terreno. y Cristo E Cristo, como Filho de Deus, é el heredero o herdeiro ao reino celestial, al trono ao trono de Deus celestial. E como Filho do Homem, e como Filho de Davi, é o herdeiro ao trono de Davi. como hijo Como Filho do Homem, es é o herdeiro al trono ao trono y gobierno e governo mundial. mundial. Ou seja, El heredero é o herdeiro ao planeta Terra completo com todos os habitantes que haverá. por consiguiente E, consequentemente, é o herdeiro ao trono que governará mundialmente a humanidade no reino do Messias, en el reino no reino milenial e depois en el reino no reino por toda la eternidad. por toda a eternidade. Estamos vendo Estamos vendo el orden a ordem del ejército celestial. do exército celestial. Así Assim como o anjo de Dios de Deus que le apareció a Daniel que apareceu a Daniel y que le e que apareció apareceu também a Josué, a Josué, es Cristo, é Cristo em seu corpo angelical. Ele é el comandante, o comandante-chefe, el príncipe. o príncipe. Él respondió, no, E disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. ahora. El príncipe, O príncipe, por consiguiente, consequentemente, o principal, el jefe, o chefe, el comandante o comandante-chefe del ejército do exército de es Deus Cristo, é Cristo. el comandante O comandante-chefe de la iglesia, da Igreja do Senhor Jesus Cristo é este mesmo anjo, Cristo em seu corpo angelical, e Cristo em seu corpo angelical es Cristo, é Cristo em Espírito Santo. ese Espíritu Santo O Espírito Santo é o anjo do pacto. Cristo en su cuerpo, em seu corpo angelical. su cuerpo Seu corpo teofânico, qual disse: Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus, capítulo 28, versículo 20. E também disse: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiver seu exército, aí ele está, aí está o comandante-chefe, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele sempre estará com esse exército espiritual celestial que luta contra as hostes do maligno para estabelecer o reino de Deus no coração das pessoas, para que entrem ao reino de Deus as pessoas. E Cristo é quem comanda esse exército. Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja e no coração, na alma de cada crente, está dirigindo esse exército celestial. E é um privilégio grande e bem-aventurança pertencer ao exército de Deus. Diz que nossa luta é contra malícias espirituais, contra potestades malignas, contra governos das trevas e assim por diante. Ou seja, que é contra
essa dimensão do maligno que tem cativa presa a humanidade. É contra o reino das trevas. E o exército de Cristo é o exército do reino da luz, do reino de Cristo, nosso Salvador. A tudo o que Cristo é herdeiro e tudo o que Cristo é, são também os membros desse exército. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João, capítulo 8, versículo 12. E também disse da sua igreja, dos crentes nele: vós sois a luz do mundo. E também, Cristo é a estrela resplandecente da manhã. E os crentes em Cristo são estrelas também. São as estrelas da manhã, da qual Jó esteve falando. E esses são os filhos da manhã, os crentes em Cristo, o exército de Deus, o exército do Senhor Jesus Cristo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do príncipe das hostes do Senhor, das hostes de Deus. E a esse exército eu pertenço. E quem mais? Cada um de vocês também. Que Deus os abençoe grandemente. Nos veremos amanhã, primeiro Deus, neste mesmo lugar. Deixo com vocês aqui o ministro Rona Rios Jaramilho para continuar e finalizar.